Hoje estudaremos a conjunção, que é uma das classes invariáveis. Conjunções. Olha, conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Olha o exemplo. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Está ligando a primeira oração, eu iria ao jogo, com a segunda oração, estou sem companhia. Olha a outra frase. Ele joga futebol e basquete. A conjunção e, tá ligando futebol e basquete. Uma palavra ligando uma palavra a outra. As conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas ligam orações independentes e as subordinativas ligam orações que são dependentes entre elas. As conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, podem ser conclusivas e explicativa. Lembrando que as coordenativas, elas ligam duas orações independentes. Conjunções coordenativas aditivas: e, nem, não só, mas também, não só, como também. As conjunções aditivas exprimem soma, adição de pensamentos. Por exemplo, Ana não fala nem ouve. Trabalha muito, mas também se diverte. Olha o mais também. Na festa, comeu e bebeu à vontade. Olha o e, adição soma. Conjunções adversativas: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. As conjunções adversativas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. Por exemplo, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Telefonei, mas ninguém atendeu. Tentou falar, contudo, ele não quis ouvir. Conjunções coordenativas alternativas: ou, já, ora, quer, seja. As conjunções alternativas exprimem a escolha de pensamentos. Por exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. Não viu ou fingiu que não ouviu. Olha o ou fingiu que não ouviu. Ora ria, ora chorava. Olha o ora, duas vezes repetido. Conjunções coordenativas conclusivas: logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, e assim. As conjunções conclusivas, elas exprimem conclusão de pensamento. Por exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Consegui falar com ele, pois esperei à sua porta. Olha o pois. Almoçarei antes de sair, logo não ficarei com fome. Olha o logo. Conjunções explicativas: que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, porquanto, por conseguinte. As conjunções explicativas exprimem razão, motivo. Por exemplo, não choveu porque nada está molhado. Olha o porquê, dando motivo. Vem aqui, pois preciso falar com você. A razão. A avó disse para não comer bolo quente, que dava dor de barriga. Olha o que, dando motivo. Nós estudamos as conjunções coordenativas e agora nós vamos estudar as conjunções subordinativas, que são divididas em 10 tipos. As conjunções subordinativas, elas ligam as orações que são dependentes uma da outra. Olha as 10 quais são. São conjunções integrantes, conjunções causais, conjunções comparativas, conjunções concessivas, conjunções condicionais, conjunções conformativas, conjunções consecutivas, temporais, finais e proporcionais. As conjunções integrantes são conjunções utilizadas para introduzir uma oração. Olha os exemplos. As conjunções são que e se. A verdade é que te amo. Não sei se você notou que as cortinas são senhoriais. Conjunções subordinativas causais. O próprio nome já diz, indica causa. Porque, pois, porquanto, como, no sentido de porquê, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como que. Olha os exemplos. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Olha, está indicando uma causa, um motivo. Saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Conjunções subordinativas comparativas. São aquelas que iniciam uma oração e que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto. Que,
do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, qual, usado depois de tal, como, assim como, bem como. Exemplos: as ideias chegavam como entrega rápida. Parecia mais feliz que o habitual. Olha o que? Chorou tal qual criança que perdeu o doce. Conjunções concessivas. São as conjunções que indicam uma oração em que se admite o fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que e que. Lembrando que nós estamos estudando as conjunções subordinativas. Olha os exemplos. Embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Olha o embora. Conjunções subordinativa concessiva. Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. As conjunções subordinativas condicionais. Elas iniciam uma oração subordinada, em que é indicada uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizada ou não o fato principal. Olha exemplo: se, caso, quando, conquanto que, salvo que, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Olha exemplo: se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. As orações subordinativas conformativas. São chamadas conjunções conformativas aquelas que iniciam a oração subordinada, em que se exprime a conformidade de um pensamento com a da oração principal. Olha os exemplos: conforme, como, no sentido de conforme, segundo, consoante. Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Olha o conforme. O artista repassa as impressões como lhe chegam à alma. Olha o como. Orações subordinativas consecutivas. Elas iniciam a oração na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior. Que, precedido de tão, tal, quanto, de modo que e de maneira que. Olha os exemplos. Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. O som estava tão alto que as paredes do quarto chocolhavam. Conjunções subordinativas temporais. As conjunções temporais são aquelas que indicam oração subordinada, indicadora de circunstância de tempo. Olha exemplo: quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal que e desde que. Exemplos: desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Olha a circunstância: apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua fria. Agora nós vamos estudar as condições subordinativas proporcionais. Elas iniciam uma oração subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar simultaneamente com a oração principal. À medida que, ao passo que, a proporção que, enquanto, quanto mais, no sentido de mais, quanto mais no sentido de tanto mais, quanto mais no sentido de menos, quanto menos no sentido de menos e quanto menos no sentido de tanto menos. À medida em que o tempo passava, confortava-se. Não gostava da sogra, quanto mais da cunhada. Conjunções subordinativas finais. Elas iniciam uma oração subordinada indicando a finalidade da oração principal. Para que, a fim de que, porque no sentido de que e que. É tarde para que reverta o estrago. Olha só, para que. Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. Nessa aula nós estudamos as conjunções coordenativas e subordinativas.